para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que acessa os nossos conteúdos. Seja muito bem-vinda e hoje o assunto que eu trago para você é de suma importância. Vamos falar de saúde, vamos falar de atendimentos. Hoje nós vamos falar sobre o uso correto da saúde que garante atendimento mais rápido e eficiente. Pronto atendimento ou pronto-socorro, saiba como e quando procurar cada um deles. A gente vai aprender a diferenciar, porque eu já estou aqui com a nossa convidada de hoje, que vai nos trazer informações, que vai nos trazer explicações como usar de forma correta cada tipo de atendimento, e isso é muito importante para não sobrecarregar cada vez mais aí as unidades de saúde e você saber para qual atendimento você deve recorrer à sua demanda. Então, eu estou aqui com Moema Farias, diretora-geral do Pronto Atendimento Cosme Silva. Seja muito bem-vinda, Moema, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada pelo convite. E o tema é muito importante, eu venho aqui só esclarecer e poder ajudar. Com certeza, e desde já, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite para estar prestando essas informações que são de suma importância, né? Quando se fala de saúde e quando se fala também da gente se referir à população a saber usar os atendimentos para cada demanda que ele ali está precisando naquele momento. Então, por que ainda há tanta confusão, né, sobre quando procurar o BS, pronto atendimento e pronto socorro? As pessoas confundem, né? Muito. Assim, também tem muita coisa que a sua dor, né, é a mais importante, né? Então, só que as pessoas não entendem o que é emergência, o que é urgência e o que pode ser aguardado. Então, assim, aonde ir, estou sentindo qual coisa, aonde ir. Então, isso é uma coisa que todo mundo tem dúvida. Hoje já tem essa distinção, que dá para distinguir, já tem ali o verde, o laranja, o amarelo, o vermelho, né? Ali as consequências ali do que você está sentindo, se é urgente, se tem aí determinada urgência e o que pode esperar. Né? Tudo isso. Mas quais são os impactos do uso inadequado dos serviços de urgência na vida da população? Então, nós temos o protocolo, né, de classificação de risco, como você mesmo falou, as cores, e aí as pessoas não entendem. Ainda assim, né? Ainda assim, porque assim, por que uma pessoa jovem, da minha idade, chegou depois de mim e está entrando primeiro que eu? Né? Então, assim, a gente tem que entender que o que traz um risco, né, para a sua vida, imediato ou não é imediato. Então, essa é a diferença de urgência e emergência. Né? Então, assim, as pessoas ainda não entendem, assim, por que eu tô com a pulseira verde se o fulano não tem idade avançada, não é um idoso, não é uma criança, não é uma gestante? A gente não sabe qual é a causa daquela pessoa procurou, né? Que foi na triagem e a triagem ficou sabendo. Exatamente, mas existe muita aí uma cultura, né, da busca pelo atendimento imediato, mesmo em casos simples. E por quê? Então, porque hoje em dia as pessoas é mais fácil, né? Porque agora, por exemplo, um filho, né? Um filho está com a febre. Então, assim, antigamente as pessoas tentavam tratar essa febre primeiro e aí depois procuravam o médico. Então, hoje em dia não. Hoje em dia tudo, né? Eu acho pela acessibilidade até. Então, assim, e isso sobrecarrega, porque você está com uma febre que iniciou há pouco tempo, mas teve uma pessoa que está com uma dor no peito, uma dor torácica. Então, isso pode ser um infarto. Então, ela precisa de atendimento logo. E se você está lá e é atendido, logicamente que será atendido, todos são atendidos, isso é o SUS, né? Sistema Único de Saúde. Então, só que aquela pessoa que chegou depois, que está com risco para a vida, ela vai ser atendida depois. De que forma a informação ela pode ajudar, né, a mudar esse comportamento da população? Então, isso é muito importante porque isso salva vidas, né? Como eu disse há pouco, emergência, existe um risco imediato de morte, né? E situações, o que são esses riscos imediatos de morte? Uma falta de ar, né? É um risco imediato, uma dor forte no peito, uma perda de consciência, né? A perda de consciência, um acidente grave, precisa de atendimentos imediatos. Isso é uma emergência.
A urgência são atendimentos que precisam ser rápidos, mas não tem um risco imediato para a vida, né? Então, assim, ela vai ser atendida, né? Ela precisa de um atendimento rápido, mas não é uma emergência, é uma urgência. O que seria uma urgência? Uma febre alta, umas dores moderadas, uma crise de ansiedade é uma urgência. Precisa de um médico, precisa de um atendimento de um enfermeiro, precisa de um cuidado, mas não é mensurável como uma dor torácica. Então, assim, se a pessoa entende isso, né, quando a diferença é respeitada, os serviços não são sobrecarregados e quem realmente está com risco, em risco, ela não vai demorar para ser atendido. Então, esse é a importância, porque assim, se você está com uma crise de ansiedade e é identificado que é uma crise de ansiedade, as pessoas que têm crise de ansiedade, elas não entendem, elas pensam que elas estão morrendo. Ela está com dor no peito, ela está com formigamento no membro superior, ela está com falta de ar. E aí, o que a triagem vai fazer? Os sinais vitais, que vai ser crucial. Então, a triagem vai identificar que aquilo não é dor no peito dela, é de uma ansiedade. Então, isso vai ajudar a que aquela pessoa, né, vá para uma classificação amarela, né, classificação de risco. E uma pessoa que está com um problema cardíaco, né, um infarto, uma dor torácica dela é do coração, com a pressão elevada, com a respiração, com a saturação, porque não é a sensação de falta de ar da ansiedade. Quando tem problema do coração, colocar o dedo na saturação, ela vai mostrar que está realmente com o oxigênio não está entrando. Então, ela vai pegar uma pulseira vermelha, no mínimo laranja. Então, assim, aí as pessoas... Mas eu estou... Não, você é crise de ansiedade, então é uma urgência, não é uma emergência como o problema cardíaco. Hoje confunde muito, né? Porque é um mal, infelizmente, que assola a comunidade. Depois desse boom da pandemia, muitas pessoas adquiriram a ansiedade. E não estamos falando de uma ansiedade leve, uma ansiedade pesada daquela da pessoa ir parar no hospital com taquicardia, pressão elevada, né? E quando você passa por uma triagem dessa, que o profissional consegue diferenciar, né? Consegue diferenciar que não é ali, de fato, um infarto. Isso. Né? Muito bom. E qual é o papel, para que fique bem claro para a população, qual é o papel da atenção básica na prevenção aí de doenças, né? E também na redução da demanda por urgência? Ai, gente, as UBS, as Unidades Básicas de Saúde, é de extrema importância porque essas pessoas, essa alta demanda, esse número elevado de pessoas sendo atendidas na UBS, renovação de receita, fazer um pré-natal, controle da sua diabetes, controle da sua pressão, isso tudo é posto de saúde, é UBS. E aí, isso não indo para um pronto atendimento, você consegue, nós da saúde, conseguimos cuidar realmente uma pessoa, um diabético que está com o seu açúcar no sangue muito alto, por exemplo, ou a pressão muito alta. Então, isso é pronto atendimento. O controle dessa pressão. Então, o médico, isso realiza na UBS. Então, o controle médico da UBS, ele vai medicar, ele vai renovar sua receita. Digamos que aquele remédio não está abaixando sua pressão. Ele vai fazer um mapa arterial e ele vai trocar aquela medicação. Então, por favor, assim, coisas que controlam, né, diabetes, controle da pressão. A sua criança teve febre à noite, né? Então, assim, e amanhecer você deu uma dipirona, deu um paracetamol, um antitérmico. Amanhecer, procura a UBS para investigar o que aconteceu com aquela criança. Então, isso não é uma urgência, não é uma emergência. O que leva muitas pessoas a ignorarem a UBS como porta de entrada do SUS? Eu acho que é a forma de atendimento, educação no atendimento. Porque, assim, nós temos que entender que sempre tem, né? Nós, em Boa Vista, temos várias UBSs, então, a atenção primária é realizada na UBS. Então, assim, como eu disse, controles de pressão, de açúcar no sangue, que é a diabetes, pré-natal, vacinas em UBS. Então, assim, eu acho que as pessoas estão indo porque querem pronto atendimento para procurar logo, não querem marcar com a enfermeira, explicar para o médico. Então, assim, o acompanhamento da família se realiza na UBS, não em um pronto atendimento.
Como é que sobrecarrega no pronto-socorro, né? Compromete, como é que essa sobrecarga, digamos assim, quando a pessoa deixou de fazer ali o seu primeiro atendimento, que é a porta de entrada do SUS, a gente sempre está tocando nessa mesma tecla, que é os postos de saúde, né? Como é que essa sobrecarga no pronto-socorro compromete a qualidade do atendimento? Porque as pessoas, elas não querem, elas vão ser atendidas, né? O SUS, a pessoa chegou, faz sua ficha, ela vai ser atendida. O que a pessoa não entende, que com a classificação de risco, que são limitações por cores, você pode esperar, né? Então, assim, se você está com a pulseira azul, uma pulseira verde, você pode esperar, porque é uma demanda de posto, mas você vai ser atendido. Então, assim, só que a pessoa está lá, aí vai ter que passar com o médico passar uma prescrição, a equipe de enfermagem fazer sua medicação. Então, tudo isso é quantitativo, essa quantidade de pessoas ali, a maioria hoje, né? Posso dizer hoje com o pronto atendimento Cosme Silva, eu posso dizer que a maioria dos atendimentos no pronto atendimento Cosme Silva são classificações verdes, que é mais da metade. Então, assim, laranja, vermelho, laranja e amarelo não chega à metade dos atendimentos. Quais são os riscos de procurar o pronto-socorro, né, sem necessidade real? Então, isso você pode tirar, né? Usar o serviço de forma consciente ajuda a salvar vidas. Quanto melhor a população entender isso, mais rápido e eficiente o atendimento para todos. Então, assim, imagina que o seu familiar teve um infarto e ele está com dor torácica, então nós trabalhamos com tempo com infarto. Então, assim, se você chegar lá, está todos os enfermeiros, todos os médicos cuidando da pessoa que teve febre ontem, que foi pedido exames, né, que se realiza. Então, um hemograma, um exame de urina, para tentar identificar o que foi aquela febre, que não está mais com a febre no momento, aquela pessoa que chegou com dor torácica, que tem que ser um atendimento imediato, ela vai ficar aguardando até os servidores da saúde terminar todos os atendimentos para poder te atender. Como é que a triagem funciona nesses serviços e por que algumas pessoas demoram mais a ser atendidas? Porque, assim, temos prioridades, né, por lei. Então, se a pessoa chega, faz sua ficha na recepção, passa na triagem, né, por ordem de chegada. Só que, logicamente, se você está grávida, se você tem mais de 60 anos, se você tem portador de alguma necessidade, ela vai entrar. E aí, na triagem, os enfermeiros, a equipe de triagem, composta por técnico e enfermeiro, eles são capacitados para você explicar, né? E tem muita gente que mente, né? Essa é a realidade. A pessoa pós-feriado quer mais atestado. E aí a pessoa quer um atestado ou pós ou pré, o feriadão. E que esse ano, 2026, tem muito. Então, a pessoa mente para o enfermeiro e aí ela entra. Então, assim, eu tô com dor. Só que os sinais vitais são normais. É complicado, né? É E aí, muito complicado. como você está com dor se você não tem um sinal vital tudo normal? A pressão está normal, saturação de oxigênio está normal, frequência cardíaca, mas ela vai adentrar. Ela pode estar usando a vaga de uma pessoa que realmente necessita. Já me aconteceu uma vez, vou te contar aqui um exemplo, não vou citar o nome do posto, porque isso não convém no momento. A gente estava num posto de saúde e eu estava com duas prioridades. Não era só a questão de ser prioridade por estar com uma criança autista e uma outra criança indígena. A criança indígena estava passando mal. Botava por cima, botava por baixo e ainda estava com febre. Tinha vindo do interior e a gente procurou o posto de saúde onde estava tendo um atendimento durante todo o dia. E eu vendo pessoas passar na frente, nós esperamos 5 horas. Meu Deus. E eu vi visivelmente, a gente não sabe o histórico de cada um e o que falaram, né? Pessoas que estavam ali visivelmente saudável, a criança estava passando mal, o outro autista estava inquieto, que você sabe que eles para esperarem é complicado. O sistema nervoso funciona diferente, né? Com autismo. Tem lugares e lugares, né, onde você vai, tem profissionais e profissionais também. Essa é uma queixa também da população, né, em relação aos tratamentos que recebem.
Então, quando eu fui educadamente, esse atendimento foi comigo. Então, quando eu fui educadamente perguntar por que estava demorando, a gente já estava ali no limite, a criança estava passando muito mal, o outro já estava com. E não tinha onde deixar, não foi eu levei para passar na frente, não foi isso, eu realmente não tinha com quem deixar, porque eu evito ao máximo levar minha criança para um hospital, para um posto de saúde, onde você sabe que ali vai várias pessoas com vários tipos de doença diferente e você não quer colocar teu filho ali no meio daquilo ali para que ele vá lá saudável e pegue alguma coisa. Realmente não tinha com quem deixasse. Então, assim, foi bem frustrante aquele momento, porque a pessoa nem quis receber, não quis falar com a gente. Então, assim, o que, que a gente fez? A gente saiu de lá e tentamos medicar a criança. E depois eu denunciei, né? Porque foi assim um descaso enorme. E porque eu fui tudo certinho, tudo direitinho e tal. E aí eu recebi um telefonema da diretora do posto de saúde pedindo para voltar, que ela tiraria a minha falta. Eu disse, mas eu não faltei, eu só fui ignorada. E assim foi muito tempo e fecharam os olhos para as minhas prioridades enquanto eu vi pessoas passarem na frente que eu visivelmente não vi nada, não sabia o histórico de cada uma, mas aparentemente a criança que eu estava era uma criança de 1 ano e meio, estava passando muito mal mesmo, a gente precisava desse atendimento e, final das contas, não fomos atendidas. E criança, isso é importante, porque criança, ela desidrata muito rápido. Exato. Né? Então, assim, como você relatou, ele estava vomitando e estava com diarreia. Então, perdendo o líquido por via oral e gástrica. Então, é uma coisa de uma emergência, né? Então, assim, e aí, como eu falei, assim, a gente brinca de mentira, de atestado e coisas assim, mas é sério. Assim, a equipe de triagem, ela não tem esse poder de dizer não vai entrar. Olha, você está mentindo, você já veio aqui, porque a gente conhece as pessoas que, né, moram perto e tudo, mas a gente é muito nítido que se as pessoas entendessem que um atestado, um tempo, porque um dia um colega meu brincou, um colega meu fez uma brincadeira e até eu falei assim, gente, eu sou médica, eu não quero entrar nisso. Ele colocou na frente, falou assim, quem quer atestado faz uma fila aqui, quem quer passar com o médico faz uma fila aqui. A grande maioria. Assim, se foram 100 pessoas, 95 Nossa. queriam atestado. Então, assim, é uma realidade. É tanto que a gente vê, assim, tem pessoas tá na justiça, né? Atestado falso. Né? Então, assim, as empresas hoje, cada vez mais, tem o médico do trabalho. Então, esse médico do trabalho, ele vai validar aquele atestado. Não é só mais você ir na UBS, você ir no pronto atendimento pegar um atestado. Vai validar, o médico do trabalho vai ver realmente se aquele atestado é válido, né? É real, foi necessário. E eu tenho visto, como diretora do Cosme Silva, que várias empresas vão lá ver se esse atestado, a veracidade do atestado. E aí, vários não são. Nossa, e aí, uma justa gente. causa. Isso é justa causa. Né? E é complicado, né? Você vê inúmeras situações assim como essa minha que eu passei. Você está realmente ali precisando de um atendimento com urgência e tem outra pessoa que passou ali, não falou a verdade, passou na sua frente, tirou a vez de uma pessoa que realmente estava necessitando desse atendimento com urgência. Sim. E isso vai muito também da consciência da população, né? A gente está esclarecendo esses fatores, que isso é uma coisa muito séria, né? Eu sempre digo assim que nem toda dor é uma emergência, mas toda emergência precisa ser atendida. Então, assim, você está com dor, é sua dor, lógico, ninguém está dizendo que você não está com dor, mas a classificação correta da dor, identificar bem, e aí ela pode rapidamente ser elucidada esse problema, resolvido esse problema, e então, assim, toda dor, toda emergência precisa ser resolvida. A população, ela entende o conceito de prioridade no atendimento? Não. As pessoas, como eu iniciei falando, cada um acha que a sua dor é mais importante que a do outro. A grande maioria das pessoas, e isso é uma coisa do ser humano. Eu estou estudando psiquiatria e cada vez mais eu vejo isso. Porque, assim, a sua emergência é mais emergência que a do vizinho. Né? Então, assim, nós temos que pensar
que aquela pessoa é um ser humano. Aquela pessoa que está precisando, eu já vi pessoas morrendo perto de mim e você fica com aquela sensação de e se? E se eu tivesse visto ele antes? Se eu tivesse atendido ele antes? Se. Então, assim, se a gente conseguisse educar, né, as pessoas, orientar as pessoas que elas tivessem esse pensamento, eu vou controlar a minha pressão, a minha diabetes na UBS, no posto de saúde, perto da minha casa, eu acho que os atendimentos seriam mais rápidos e muitas pessoas podiam ser salvas. Com certeza. E como é que funciona o atendimento prioritário garantido por lei? Então, a pessoa, assim, ela mesma fala, né, na recepção, né, porque, assim, muitas vezes a pessoa que está com a dor, ela, ela senta, ela chega, senta, pega uma cadeira, então um acompanhante que vai até a recepção. Então, esse acompanhante tem que orientar, tem que falar para a pessoa, porque as pessoas que estão na recepção, os atendentes, estão ali para fazer fichas, né? Então, e aí a pessoa que vai na recepção e eles estão capacitados, né? Os recepcionistas das unidades de saúde estão capacitados com todas as prioridades por lei. É na triagem que tudo é distribuído, Sim. né? Para cada necessidade, o que é mais urgente, o que dá para esperar. Isso. Na triagem, o enfermeiro, né, a equipe de triagem compõe por um enfermeiro e um técnico de enfermagem e tudo acontece ali. Então, assim, aquela pessoa que acabou de chegar e fazer a ficha e sai na sua frente com uma pulseira laranja, né, a classificação de risco com a pulseira laranja, e você está com a pulseira amarela ou até verde, é porque alguma coisa aconteceu com aquela outra pessoa que entrou. Quais são os desafios, né, que os profissionais de saúde enfrentam com a superlotação? Estamos adoecendo. Estamos adoecendo. Eu vejo colegas, né, se afastando com atestados prolongados e pessoas jovens que estavam comigo, né, ontem, estavam na linha de frente, tipo assim, na sala vermelha, e hoje não conseguem colocar o pé dentro de uma unidade hospitalar. O que eu pude perceber é que essa semana passada eu estava com um paciente, um familiar, infelizmente veio a óbito. O que eu pude perceber no atendimento do hospital, tem profissionais sobrecarregados de trabalho, creio eu, que sejam por esses que faltam, que não estão mais conseguindo ir. Eu vi uma técnica de enfermagem com 5 plantões seguidos. Eu perguntei, como é que você consegue? Ela disse, eu estou acostumada. Então, até isso, né? Porque o ser humano, ele não pode deixar para depois, né? Então, assim, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar. Exato. E aí as pessoas estão trabalhando, né? Tipo assim, primeiro porque tem contas para pagar, tem um sonho para realizar, vou pegar um pouco mais de plantão porque eu quero trocar de carro, eu quero arrumar minha casa, ou um parente precisa de atendimento de saúde, precisa fazer um exame, então as pessoas cada vez estão trabalhando mais. E é um plantão muito, muito pesado. E a saúde hoje, as pessoas estão adoecendo, os profissionais de saúde, porque primeiro não dormem. Então, o dormir, o descansar é crucial para o cérebro. Eu sempre falo com meus pacientes que um celular, ele precisa de energia para carregar. Então, mesmo que seja um carregador portátil, mas esse carregador portátil foi carregado com energia. Então, se você for no meio de uma floresta amazônica, sem energia, sem nada, você vai ficar sem bateria, vai acabar. E o cérebro, ele descansa durante o sono. Ele recarrega o cérebro como se fosse uma energia para carregar o celular, é durante o sono. Então, uma noite mal dormida, que é o que acontece com a maioria da equipe de enfermagem, desde médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, eles têm noites seguidas mal dormidas. E isso pesa. Um dia a conta chega. Exato. Falta educação em saúde para a população. Como é que isso pode ser melhorado, na sua opinião? Então, a CESAL está cada vez mais fazendo palestras e colocando nas redes sociais, orientando algumas coisas, né? Porque entender o que é classificação, o que é uma emergência, uma urgência, ele
são organizar o fluxo. E organizar o fluxo salva vidas. Então, a CESAL sempre, né, está colocando, e cada vez mais, para a gente colocar, e estamos em conversa, em diálogo com o município, que é responsável pela unidades básicas de saúde, para a gente cada um cuidar, porque a unidade básica de saúde, a UBS, ela é responsável atenção básica. O pronto atendimento é atenção secundária, atenção média complexidade. E um pronto atendimento, um pronto socorro é uma atenção terceirizada, né, alta complexidade. Então a gente está a CESAL, a Secretaria de Saúde do Estado, está em diálogo com o município para cada um ficar com o seu, cada um cuidar do seu, porque a gente cuidando da média complexidade, o Estado, e da alta complexidade, eu acho que as coisas fluiriam mais. Na sua opinião também, qual é o papel da escola e da mídia na conscientização do uso do SUS? Orientação é tudo, né? Então, assim, as pessoas, eu acho que insistindo, uma vez a pessoa pode escutar e não dar importância, na segunda talvez, olha, isso é importante, aí um passa para o outro e aí a gente vai conseguir. Eu tenho fé. Com certeza. O uso inadequado dos serviços pode gerar custos maiores, né, para o sistema público? Com certeza, porque assim, tudo custa. Eu sempre digo para os pacientes, desde que ele adentra a unidade, que ele joga um papel no chão. Isso vai precisar de uma pessoa para poder limpar aquele chão que ele cuspiu. Vamos para um básico. Ele cuspiu no chão da unidade hospitalar. Então, assim, tudo é custo. Então, assim, ele entra, ele precisa de alguém para limpar, ele tem a luz, tem, digamos que o médico passa uma medicação. Então, não é só a dipirona. Tem o álcool, tem o algodão, tem a seringa, tem o scalp, que vai ser administrado aquela medicação. Então, tudo tem custo. E a gente, né, somos nós, né? Nós, o SUS é nosso. É tanto que o Brasil e alguns poucos países, porque o Sistema Único de Saúde é uma coisa invejada. Exato. Por aí afora a gente pode perceber que não tem. Não. Né, que não tem. Quando as pessoas precisam do serviço de saúde, é tudo pago. Se você paga até o algodão que eles estão usando ali naquele momento. O esparadrapo. Exato. E aqui no Brasil nós temos o Plano Único de Saúde, que é o SUS, né? E aí, o que precisa se saber? Onde adentrar com a necessidade que eu estou naquele momento e não sobrecarregar as filas, mais do que elas já estão sobrecarregadas, né? Tanto uma coisa vai demandando a outra, né? A superlotação, os atendimentos que não estão indo buscar de forma adequada, nos postos de saúde, já vão diretamente na emergência, já tirando às vezes a vaga de quem realmente está precisando ali de um atendimento urgente. Eu sempre digo, desculpa, eu sempre digo assim que entender o fluxo, entender o porquê de necessitar um atendimento, ele é um ato de cuidado com você e com o outro. Então, assim, o ser humano que já consegue entender que a dor do outro é importante, já é um ser humano mais evoluído. Com certeza. Há diferenças no comportamento da população entre regiões do país? Não, eu acho que simplesmente é a cultura, né, de cada região, mas assim, a gente sempre brinca, homem é medroso em qualquer região, né? O homem precisa tomar uma injeção, o homem ele treme, o homem morre mais, né? Por que o homem morre mais? Morrem mais homens porque o homem ele não se previne. O homem só vai para o hospital quando está no último, né? Já nas últimas. Nas últimas. E assim, talvez não dá para salvar mais, né? Não tem como já tá, assim, uma doença que não tem como já tá alastrada. Então, assim, eu acho que todas as regiões são o homem é medroso, né? Então, são poucos os que se cuidam, né? Que tem ali aquele cuidado preventivo. A maioria esconde, a maioria não vai atrás e quando deixa para ir atrás de ajuda já vai na última hora. Ou ele nem quer, né? Quando ele descobre, ele diz, não quero. Acontece muito, principalmente quando estão tendo mais idade. Eles vão ficando teimosos, né? Não querem ajuda, não querem ser atendido, a família fica insistindo. Para quem tem idoso, já teve idoso na família, sabe como é que é. O que pode ser feito, né, para tornar a UBS mais atrativa e também resolutiva? Então, a CESAL, a Secretaria de Saúde do Estado,
como eu disse, está em conversa, porque assim, mais que uma cabeça, né, a gente tem outras ideias. Então, assim, uma cabeça pensa uma coisa, duas pensa outra coisa, e três a gente já consegue solucionar mais coisas. E aí agora nós estamos cada vez mais com as reuniões do município e estado para a gente tentar fazer que a pessoa procure a UBS para cuidar do seu filho, né? Peso, vacina, a criança, o idoso, pressão, diabetes, a mulher na sua idade fértil e quando está com uma gestação. Então, tornar isso mais atrativo para as UBSs, para as pessoas procurarem e prevenindo, como a gente estava comentando antes do homem, se você previne, não vai ter o pico. Então, se você previne, faz exames rotineiramente, você não vai ser pego de surpresa com a pressão alta ou uma dor, né, um infarto. Vai ter tempo de cuidar e vai ter uma sobrevida através disso Sim. tudo, né? A confiança no atendimento influencia na escolha do serviço? Muito, muito. Porque assim, onde alguém foi atendido mal, você não volta. Né? Então, assim, o meu filho, ou meu marido, ou meu pai foi atendido mal, ou ele morreu nessa unidade, ou ele veio. Então, você já tem um receio. Então, assim, até isso, né? Tipo assim, a gente colocar mais amor, né, na profissão. E aí, se ele não está sobrecarregado, eu sempre penso isso, que se o profissional de saúde não está sobrecarregado, e ele vai estar mais atento aos cuidados. Com certeza. E como é que as campanhas educativas, na sua opinião, elas podem ajudar a reduzir essa superlotação? Sim, então por isso assim, cada vez mais, né? Cada vez mais está fazendo campanhas de orientação para as pessoas até saberem. Quando verem uma pessoa com uma pulseira laranja ou vermelha, ela vê que aquilo ali é uma emergência, né? Então, cada vez mais eu acho que vai entrar. Então, assim, cada vez mais repetindo sobre isso, como hoje aqui no podcast. Então, cada vez mais orientando, vai entrar. E aí, o boca a boca é muito importante. Então, um vai passar para o outro. Olha, eu aprendi, aquele homem passou ali com a pulseira laranja, então ele está grave. Então, assim, as pessoas vão entender com cada vez mais orientações. Com certeza. E sempre bater nessa tecla, né, o tempo todo. Como é que o cidadão ele pode contribuir para um sistema de saúde mais eficiente, na sua opinião, no modo geral? Não procurar desnecessariamente, né? Então, assim, as pessoas sempre pensam que, eu pago impostos, eu preciso disso. Então, assim, aí você pensa assim, o vizinho pensa assim, o outro vizinho pensa assim, e aí vai sobrecarregar o serviço serviço de saúde. E causando um caos, né? Muitas, às vezes, a gente presencia muito nos atendimentos, as pessoas ficam nervosas e acabam discutindo, às vezes por um mau atendimento no outro lugar, acha que todo mundo vai fazer igual, e aí vice-versa, né? E Sim. vai essa fama, às vezes, porque a gente sabe que não é só se tratando da saúde, mas é em Sim. todo o âmbito de trabalho, sempre tem aquele profissional que faz com amor, que desempenha bem o seu papel, como tem aquele ali que está sobrecarregado, cansado e acaba que descontando em algum paciente, em alguma pessoa que está ali usufruindo dos seus serviços. Eu acho que sempre as pessoas, eu sempre digo, existe, né, pessoas e pessoas em todos os setores. E na educação não é diferente, porque assim, nós somos seres humanos. Então, assim, eu fiz medicina porque eu sempre sonhei. Minha mãe é técnica de enfermagem e eu sempre estive, né, no hospital. Eu queria estar ali, eu achava o máximo as pessoas saindo, entrando com dores e saindo. Então, eu como criança, eu via aquilo, achava isso mágico. E aí, fiz medicina, e aí eu sempre digo isso, assim, que em todos os setores vai ter alguém, mas eu acho assim que tentar entender o outro, porque talvez aquele vai ser o estopim. Você atende a pessoa mal, né? Aí o outro vai atender mal e vai ser uma bola de neve. Então, um vai atender, estressado porque teve uma discussão com um acompanhante, porque nunca é, gente, o paciente. O paciente que está precisando até o nome diz, né? Paciente. O paciente de atendimento, a pessoa precisando de atendimento, nunca é ela. Porque ela está sofrendo, ela está com alguma dor.
Então, ela tem alguma coisa incomodando ela. Sempre é o acompanhante. Então, assim, a gente... E sempre, os acompanhantes nunca conversam entre si. Sim, sempre tem a vozinha que tem os 3 filhos e eles não conversam entre si. Então, assim, eles querem sempre saber e querem que a mãe dele seja... Eu entendo perfeitamente que a sua mãe é seu bem mais precioso. Mas todos ali estão trabalhando, todos ali estão com atenção redobrada e sempre em alerta. Imagina se o enfermeiro faz uma medicação errada. Então, ele tem sempre que estar bem para ele poder fazer as medicações para o seu ente querido. Com certeza. Você gostaria de deixar mais alguma mensagem para quem está nos acompanhando agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo? Foi bem esclarecedor. Eu só quero que ajudar a que as pessoas entendam que o fluxo, organizar o fluxo vai salvar vidas. Você pode salvar o seu vizinho, porque ou uma pessoa que você nem conhece, mas ele é o filho de alguém. Ele é o pai de alguém, ele é a mãe de alguém. Então, assim, entender é um ato de cuidado com você e com o próximo, porque essa pessoa que está com dor, ela tem uma família. Então, como você tem um pai, tem uma mãe, essa pessoa também. Então, assim, se você evitar de ir para um pronto atendimento, procurando um atestado, procurando uma receita, minha receita acabou. Eu quero vir no pronto atendimento buscar uma receita porque, acabou. Minha losartana para pensão, estou sem. Então, assim, se organiza antes e vai na UBS, pega a sua receita, também não fique sem sua medicação, mas não vá a um pronto atendimento para renovação de receita ou para pedir um hemograma. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita na UBS, não um pronto atendimento. Então, assim, você entendendo isso, você pode salvar a vida de alguém. Muito bem. Então, recado dado, aprendizado aqui para nós, como população, fazer o bom uso dos nossos atendimentos de saúde, que sempre estão cheios, mas ali a gente sabendo discernir qual atendimento você está precisando, para a gente não superlotar tanto e também não tirar a vaga de quem realmente está precisando de um atendimento com urgência, com emergência. Então, recado dado, fica aqui nossos agradecimentos a você, Moema. Quero dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para a gente sempre estar informando o público que nos acompanha. Muito obrigada, agradecida pela oportunidade. A gente que fica grato. Bom, vamos ficando por aqui. Já compartilhe essa informação para todo mundo ficar muito bem informado. Você acessa os nossos conteúdos da Rádio Defensoria pelo YouTube, o Deezer e o Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.